que é o Lobão, o João Luiz Wunderberg. Serginho, é isso aí. Como é que era esse colégio aqui e por que é que quem matriculou você lá? O que aconteceu foi o seguinte, eu estudei, praticamente minha formação foi no Colégio Rio de Janeiro, que era um colégio completamente diferente do São Vicente. O Colégio Rio de Janeiro era um colégio de direita, conservador, era da Arena, e você aprendia aula de história até a proclamação da República, depois voltavam tudo outra vez. Tinha aquelas aulas de moral e cívica que foram impostas pela ditadura, em que as professoras, que eram aulas meio musicais, e elas queriam descobrir um novo Chico Buarque de Holanda, quer dizer, era um paradoxo, o pessoal encostado à ditadura, e eu via como era inofensivo ser de esquerda no país, porque esquerda e direita eram conservadores, eram retrógrados, nacionalistas e adoravam uma tirania. E eu só tinha a meu favor a guitarra elétrica e o rock and roll, que eu botava do outro lado. Pois bem, eu fui criado do admissão até esse quarto ano de ginásio, até o primeiro do segundo grau, né? Que eu ainda frequentei e repeti no Colégio Janeiro, com uma turma que eu já vinha 8 anos junto. E entrei no São Vicente, que era um colégio de esquerda festiva, com vários, assim, uma cepa de descendentes de famílias tradicionalíssimas, de intelectuais brasileiros. E aí você entrou no cerne da esquerda festiva, na inutilidade de que era ser de esquerda, na burrice e a inveja do brasileiro médio com o americano, porque assim, a inveja do falo americano através da guitarra elétrica. E foi nesse clima que eu entrei, já completamente sem o menor, porque eu também tenho uma coisa, talvez por esse problema da reforma de ensino, ou talvez pela minha educação, eu não aprendi nem a ler na escola. Nada do que acontecia na escola, eu não acreditava em nada. Então, fazendo, para aprender, eu ia para casa e aprendia por mim mesmo, por isso me tornei um autodidata. Agora, de qualquer maneira, você fala assim, eu entrei numa escola que era de esquerda, mas era uma escola de padres. Eram os padres chamados progressistas, os padres que ajudavam o pessoal da militância. Era aquela coisa horrorosa que somente no Brasil acontece, que, pessoas religiosas acreditam em coisas ateias, né? Eu não acreditava na direita, eu não acreditava na esquerda, eu achava aqueles dois lados uma cafonice horrorosa. E isso tudo influenciou muito no meu aprendizado, porque com esse caos na minha cabeça, eu via passeata contra a guitarra elétrica pelos caras da esquerda, os caras da esquerda caguetando os caras da direita que estavam torturando, e eu achava tudo aquilo eu só fui salvo pela anarquia, pelo caos e pelo rock and roll. Agora, quantos anos você tinha aqui? 74? Eu tinha 15 para 16. E você já tinha esse conceito? Já? Eu li Platão, Nietzsche, aprendi Dante, Homero, eu ficava lendo em casa. Coisas que, por exemplo, eu queria ter latim. Eu queria aprender latim. A reforma de ensino tirou latim, tirou filosofia, tirou francês, tirou línguas, tudo que eu queria. Por exemplo, eu recebia bullying na escola porque eu lia. Eu levava porrada porque eu adorava Machado de Assis, essa de Queiroz. Mas como era esse bullying? Era uma execução sumária, né? E quando você era flagrado em alguma coisa que não era legal, ninguém chegava e te dava um monte de porrada. Mas aí é porque você lia? Isso tudo vem do nerd, né? Aquele cara que estuda e ele é vilipendiado pelo fato dele ser um idiota, entre aspas, porque está estudando. No caso, eu não estudava. Às vezes eu até estudava, até era melhor da turma. Às vezes eu fui até monitor de ciência. Quando a matéria me interessava. Quando geralmente não me interessava, eu tirava 0. Eu passava assim, sem segunda época, até o primeiro grau, até o fim do primeiro grau, porque era uma coisa meio irresponsável. Quando foi para o segundo grau, quando você tinha que entrar com a história do Brasil, política, filosofia, aquilo tudo aí acabou para mim. Então, para mim, acabou. E para mim, eu adorava o colégio. Eu sempre gostei de colégio como meio de socialização, sabe? Como fazer amigos, como fazer banda de rock and roll. Isso tudo eu achava ótimo, né? Aí tinha o pessoal da extrema-direita, que era um pessoal de direita mesmo, que eram meus amigos do peito, que era o Inácio, que foi meu anjo da guarda, que me inventou como músico, que gravou meu disco, depois namorou minha irmã e morreu. Tinha o pessoal da extrema-esquerda, que era o nosso alvo de chacota, né? Porque a gente tinha plena consciência que a esquerda era um monte de babaca, todos assim com coisas cívicas da maior babaquice. Por exemplo, tem uma história das vaquianas, e eu fiz uma coisa para sacanear. Então, vocês querem coisas eruditas? Aí eu fiz uma música meio folk, aí botei umas coisas meio de violão clássico, aí botei uma letra assim, minha vaca, minha vaquinha, etc e tal, etc.
Aí o colégio tinha um jornal. Esse colégio era muito legal porque tinha um Grêmio e a gente tinha... Botaram um Calabar, que era uma ópera censurada, que a gente via coisa censurada. Ciclo de Fellini, Buñuel, todos os festivais de rock, Woodstock. Então a gente tinha uma vida muito intensa. E o Grêmio, os alunos que faziam isso, tinha um jornal do Grêmio. O jornal do Grêmio era dirigido por todos os futuros jornalistas de esquerda, né? Eu me lembro que a primeira entrevista... O meu querido Pedro Paulo, que era um dos jornalistas do Grêmio, foi na minha casa porque estavam fascinados com a coisa da vaquiana, que eles tinham uma ideia muito metafórica do que era vaquianas. Aí eles vieram, poxa, Lobão, que legal essa metáfora da vaca, o povo oprimido. O que você... Aí foi a primeira vez que me caiu um Nelson Rodrigues, né? Eu falei assim, Pedro Paulo, as vacas são apenas vacas, Pedro Paulo. Não tem Pedro, não tem um... Eu quero uma época de qualquer coisa virava uma metáfora, né? Eu lembro de ir no teatro, não entender nada da peça. E as pessoas, era tudo cifrado. E era tudo tão cifrado que eu saía, o que será que ele quis dizer? E às vezes as pessoas não queriam dizer nada. Não queria dizer nada. E você procurava também coisas no nada. Eu acho que nós, por exemplo, nós somos um país atrasado porque nós temos uma inteligência atrasada. Nós somos atrasados porque nós temos uma intelectualidade retrógrada. Nós ficamos acreditando ainda na Semana de Arte Moderna de 22. A gente acredita no antropofagismo. A gente reedita essa semana sem uma contestação. Na Semana de 50, na Poesia Concreta, na Tropicália, fazendo uma não contestação que não é salubérrima, né? Agora, ao mesmo tempo, quando eu estava no colégio de direita, eu achava o fim da picada você ter o fim da história, você não ter questão de história, e achava o fim da picada uma instituição de direita com moral e cívica ficar namorando a MPB e Gonzaga Júnior e querer que todos os garotos filhotes da ditadura fossem novos, Chico, para você entender assim, o que eu falo assim, olha, o nível de inofensibilidade desses supostos subversivos era nulo. Minha mãe, que era de direita, achava um cochô, Chico Buarque. Mas ele é de esquerda, ele é que isso, ele vai casar, um dia passa, ele é uma gente fina. Então, meu livro trata muito sobre isso, sobre essa inoperância na classe média. Quem assustava a classe média era o Raul Seixas, eram os Mutantes. Era uma calé. Não eram esses caras, sabe? Esses caras eram benquistos. Eu tinha muita raiva de estar vivendo aquele momento. Eu tinha muita raiva de saber que a saída, entre aspas, que o Brasil tinha para aquela ditadura era aquela coisa mais estúpida que a própria ditadura. Eu pensei assim, essa coisa de esquerda ia ser muito pior e eu acho isso que as pessoas têm que entender, sabe? Agora, você não tinha relação nenhuma com a história fora da escola, assim... Você falou, você não achava um horror ver gente torturada? Você não, ao mesmo do lado da esquerda, você não achava um horror a militância da esquerda condenada? Eu achava. A tortura é uma coisa horrível. Agora, o pior é quando eu acho assim, a grande falha do lutador brasileiro, da música de protesto brasileira, é que quando era impelido à luta, possuía uma síndrome de autopiedade. E você vê isso no cancioneiro. Você pega uma música que é um salve, como é que vai? É um subtítulo, como quando eu tenho pena de mim, como eu tenho pena de mim. Aí você, que será, que será? Não é uma coisa poderosa, proativa, como tem o Bob Dylan, como Hurricane, não é uma coisa assim, vocês não passarão, não, é assim, vocês já passaram e eu tô com muita peninha de mim. Que era uma coisa muito esquizofrênica, né? Você só via direita, esquerda, e a mamãe gostando do Médici, mamãe gostava do Chico Buarque, meu Deus do céu, ninguém gostava da guitarra elétrica. O negócio é o seguinte, o Brasil se digladiava, mas todos fechavam numa coisa, o rock é uma merda. Eu acho que era isso. E se eu não tivesse usufruído da cultura de rock, eu seria um bosta. Eu sou um sub-Chico Buarque, eu já estava tocando Papauê. Estava tocando hoje aquela, sabe, eu ia ser um bundão, eu ia estar tocando sambinhas de terceira categoria. A gente fez um sarau, aquele Tuba na Gatinha, e aí foi um sucesso, quer dizer, era para ser um fracasso e foi um grande sucesso. Eu via no sarau do São Vicente, que era todo feito pela esquerda, e eu conto isso no livro. O sarau, assim, eles não tinham glamour, como não tem. Você vai num show de MPB, aquele show, as pessoas não se vestem, sentam, é uma coisa horrorosa. Aí você vai num show de rock, pá, fogo de artifício, sabe, aquela coisa de generação. Então o sarau era o seguinte, você ia ver, parecia uma delegacia, um almoxarifado de delegacia, com as luzes fluorescentes, não tinha o menor chave, aquelas mães bocejando, plateia, aqueles tocando ruim pra caralho, trem, quem prom, comprou. Aí no final a gente entrava em rock and roll, a gente tirava a camisa, ligava a luz e bah, acabava com eles. Você acha que hoje
independente das falhas do ensino que a gente tem e que a gente sabe que existe no Brasil, o fato de não existir mais essa bipolarização que existia nos anos 70 e que realmente atrapalhou tanto assim. Hoje, se o Lobão estudasse hoje, poderia ser diferente a tua relação com a escola? Eu acho que tá pior, viu, Serginho? Não, eu acho que está pior, mas estou falando assim, Mas eu não acho que isso seja ausência. Se você for ver as músicas, você for ver... Tem um direcionamento ideológico patente no governo. Então, peraí, alguma coisa de muito mais malévolo está acontecendo do que naquela época as pessoas estão soltando foguete para a gente não estar sob a égide dessa bipolarização. Mas estamos. Então, você tem um direcionamento ideológico, sim, e você ainda tem você tem no governo essa comissão da verdade, você tem todo um direcionamento que leva aquele passado bipolarizado a um presente bipolarizante, apesar de ser light, porque na verdade está tudo meio misturado, mas os conceitos arcaicos, eles continuam exatos e intactos. Talvez hoje seja pior, porque a ditadura agora, light, é o governo que imprime livros horrorosos, que ensina pior ainda, que nos dá piores infraestruturas. Eu talvez fosse bem mais revoltado se fosse hoje. Talvez eu fosse mais burro, porque eu teria menos chance de ser mais bem informado, porque hoje o excesso, se eu tivesse com a internet, eu não teria lido Platão. Se eu tivesse com a internet, eu estava no Twitter, rapaz. Eu não teria lá, meu Deus, eu estaria, o meu QI sofrivelmente pior, né? Lobão. É isso aí, rapaz. Obrigado.